dia, igreja. Vou falar igual os adolescentes falam. Couro Caleb tirou onda, tá, Glaucio? E quem está aqui em cima tem uma visão privilegiada. E vocês não sabem o que acontece aqui por trás dos bastidores. Os gestos, é muito bonito, é lindo. Eu queria agradecer, Patrícia, você. Te fiz o convite na quinta-feira. Você está sempre pronta a louvar o Senhor, abençoar a minha família. E muita gratidão a você. Agradecer também ao pastor Celso, porque eu falei com ele dessa homenagem do casamento na quarta-feira. Ele falou assim: faz o que vocês acharam melhor lá. O pastor Celso sabe que essa igreja é uma igreja de festa, mas quando ele não está aqui, a gente abusa um pouquinho. Mas ele que autorizou tudo. Agradecer minha esposa, minha filha, meu sogro, minha sogra, todos os parentes que estão aqui, todos os meus amigos que estão aqui, que eu convidei. E a comunidade do Moinho Preto, a minha família. Muito bom ver vocês aqui, sabia? Estou muito feliz. Vi todos vocês entrarem ali, o rostinho de cada um. Vocês não sabem como vocês me alegram a presença de vocês aqui no templo. Amém? Mas, como proposto, a Galça já falou aqui no mês de junho, esse mês de junho o pastor nos propôs a estudar quem é Jesus, ou que homem é esse. E eu queria pedir, não sei se Paulo Márcio está por aí, queria pedir Paulo Márcio que estivesse aqui orando pela minha vida. Paulo Márcio é um grande amigo, irmão, e hoje eu estou usando um tablet aqui porque é o Paulo Márcio que tem me influenciado. Vamos orar. Fica de pé, igreja. Estenda suas mãos para cá e deseje aí do fundo do seu coração, com toda a sua força, que o Diógenes possa ser usado nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, te suplicar que tu tomes o teu servo em tuas mãos, que aquilo que o Senhor já derramou sobre a vida dele durante toda esta semana possa, Senhor Deus, transbordar hoje aqui neste lugar e nos alcançar, Senhor Deus. Nós te pedimos que tu prepares o nosso coração para receber a tua palavra e que ao recebê-la possamos ser edificados para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu agradeci a Patrícia, também esqueci de agradecer a Glaucio e o Beto, que foi uma coisa meio em cima da hora, e que Deus usou a vida de vocês, e vocês também têm sido bênçãos na minha vida. Como já foi dito, a proposta do mês de junho, o pastor nos fez um convite e fez alguns estudos, algumas conversas, para que no mês de junho nós falássemos sobre esse tema. Quem é Jesus ou que homem é esse? E é interessante que homem é esse, vai falar de Marcos 4:41, que diz: os discípulos cheios de medo diziam uns aos outros: que homem é este que até o vento e as ondas do mar lhe obedecem? O tema da nossa mensagem, o texto da nossa mensagem nessa manhã não vai ser esse, mas esse foi uma das propostas colocadas pelo nosso pastor. Ali havia discípulos no barco, pessoas que andaram com Jesus, pessoas que caminhavam com Jesus, e quando Jesus acontece esse fato, eles perguntam para o outro: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E é interessante que nós vivemos numa sociedade, vivemos num mundo, vivemos dentro de um sistema religioso, e que muitas das vezes nós temos uma grande dificuldade de dar essa resposta, até para nós mesmos. Até nas nossas vidas cristãs, de como nós agimos, de como nós fazemos. Mas o texto proposto essa manhã, ele está em Lucas 24. Eu vou resumir um pouco, eu vou ler só o 13, o 14 e vou ler o 32. A minha Bíblia que eu estou usando é a NVI.
Lucas 24, 13, 14 e 32. Que diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Lá no 32 vai dizer: perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho? É interessante que a proposta para essa manhã: que homem é esse? Quem é esse homem? Quem é esse Jesus de que nós tanto falamos? E eu vou confrontar você nessa manhã com 4 palavras, que eu acredito que faz diferença na nossa vida cristã: relacionamento, revelação da palavra, convite para entrar na casa e comunhão. Esse texto vai falar de 2 discípulos de Jesus que saem de Jerusalém voltando para Emaús, para a aldeia. Esses 2 discípulos vão caminhar mais ou menos em torno de 10 a 11 quilômetros. Mas o interessante é que nessa volta para Emaús acontece um fato muito interessante. Jesus já tinha sido crucificado, morto e já tinha ressuscitado. E Jesus vai aparecer agora a esses discípulos que estão andando naquele caminho de Emaús. E sobre a questão do relacionamento, Jesus vai nos mostrar nesse caminho de Emaús que não tem como viver uma vida cristã sem relacionamento. Não dá para conhecer o Jesus, não dá para responder as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão lá fora, as pessoas que convivem conosco. Que Jesus é esse? Se nós não criamos nenhum tipo de relacionamento com esse Jesus. É interessante que eles estão caminhando e Jesus entra nesse caminho. Jesus passa a participar desse caminho e a conversar com esses discípulos. E Jesus cria ali com aqueles discípulos um relacionamento, um bate-papo, uma conversa. E Jesus é questionado ali por eles. Eles perguntam para Jesus: será que você é o único que está aqui, que está em Jerusalém e não sabe do que tem acontecido? Não. Jesus poderia não ter tido um pingo de paciência com aqueles 2 discípulos. Jesus poderia ter falado para eles: eu sou Jesus, vocês vêm agora me questionar? Mas não. Jesus dá àqueles 2 discípulos uma oportunidade naquele caminho, naquela caminhada, de criar um relacionamento com eles. E na vida cristã é assim. Na nossa vida cristã, nós temos que criar relacionamento com o Senhor. Porque muitas das vezes nós somos questionados porque nós não temos relacionamento nenhum com Deus. E o que nós respondemos para as pessoas? Se eu não crio relacionamento com esse Deus que eu digo que sirvo, qual vai ser as minhas respostas? É por isso que quando o pastor nos convidou para falar sobre isso, foi uma dificuldade, passamos por uma dificuldade, quem estava nas reuniões. Porque responder quem é Jesus é muito difícil. Responder que homem é esse é difícil demais. Há 3 semanas atrás, mais ou menos, eu falei aqui sobre Jesus sendo o caminho, sendo a verdade e sendo a vida. Isso, para mim, foi uma dificuldade muito grande. Porque eu tive que entender que Jesus não é uma opção, não é uma alternativa. Jesus, ele é. E interessante que quando eu estava lendo esse texto aqui, essa caminhada de volta para Emaús é muito interessante. Por quê? Vamos parar para pensar comigo. Os discípulos estão em Jerusalém, e esses 2 discípulos que estão no caminho de Emaús não é os discípulos que andavam com Jesus, não, os 11 não. Lá no final, se você ler todo esse capítulo 24, você vai ver que depois eles voltam para Jerusalém e vão encontrar lá com os 11 discípulos. Então, o que acontece aqui? A volta para Emaús é triste, é dolorosa. Vocês imaginam agora aqueles discípulos voltando para Emaús, voltando para sua terra, voltando para sua casa, tristes, sem esperança nenhuma. Cadê o Salvador?
Cadê aquele que ia vir nos libertar o povo de Israel? Havia uma grande tristeza no coração daqueles discípulos que estão voltando ali para Emaús. E eu acredito que muito diferente de quando eles saíram de Emaús e foram para Jerusalém. Eu acredito que quando eles saem de Emaús e vão para Jerusalém, havia uma alegria no coração deles. Nós vamos para Jerusalém porque Jesus está curando, Jesus está fazendo milagre, o Salvador está lá e nós vamos lá e nós vamos encontrar com esse Jesus lá. E nós vamos encontrar e esse Jesus vai fazer diferença na nossa vida. O encontro com Jesus, ele tem que fazer diferença nas nossas vidas. Porque senão nós simplesmente vamos entrar numa caminhada comum, uma caminhada normal. É interessante que, quando eu estava lendo sobre isso, eu me lembrei, quem aqui tem familiar ou família que mora distante, que mora longe, eu me lembrei desse fato. Vocês já perceberam que quem tem parente que mora longe e quando você recebe uma notícia de morte, que você tem que entrar no seu carro e fazer uma viagem dessa, é uma das viagens mais dolorosas que tem? E dependendo do grau de intimidade que você tem com a pessoa que partiu, que faleceu, ainda é pior ainda. Você entra no carro, você faz uma viagem de 3, 4, 5 horas, sem dar palavra nenhuma. Não há alegria, há uma tristeza, uma dor. E essa volta de Jerusalém para Emaús é uma dor tremenda no coração daqueles discípulos. Mas Jesus não desistiu deles. Jesus não desistiu do relacionamento com eles. E eu tenho certeza que da mesma forma que aconteceu ali, acontece nos nossos dias. Jesus não desiste da gente. Jesus vai estar sempre nos dando a oportunidade de nos relacionar com Ele. O que nós temos que fazer a nossa parte é entendermos. É saber, poxa, será que o Senhor tem me dado mesmo essa oportunidade? Como eu vou me relacionar? E interessante que essa questão do relacionamento, alguns teólogos vão dizer que o sentido da cruz, a cruz, ela é assim, ela tem uma arte vertical, uma arte horizontal. Que a arte vertical, ela representa Deus e o homem. E que a horizontal é o homem com o homem. E aí eu vou falar, não, mas eu tenho um grande relacionamento com o Senhor. Eu sou uma pessoa de oração. E o próximo? E a família? E os filhos? E as pessoas que vivem ao nosso redor? Será que esse mesmo relacionamento que nós dizemos que nós temos com o Pai, nós temos com o próximo? Será que nós falamos tanto que amamos o Senhor, cantamos louvores que amamos o Senhor, mas será que esse mesmo relacionamento há na horizontal? Porque se eu falo que eu amo a Deus, que eu me relaciono com Deus, mas não sou nem um pouquinho preocupado com as pessoas que vivem ao meu redor, não sou nem um pouquinho, não tenho nem um pouco de empatia, de compaixão. Compaixão ainda é pior ainda, né? A empatia ainda vai, agora a compaixão é difícil. Porque compaixão é eu tomar sua dor. Eu me lembro, quando a Isabela era muito pequena, ela passou aquela situação dos 3 meses lá daquela dor, aquela cólica. E às vezes ela acordava de madrugada, ela tinha tanta dor que a minha vontade era entrar e tomar a dor da Isabela para mim. Isso é compaixão. Isso é compaixão. Mas será que... Eu acho que amar já está difícil, imagina ter compaixão, né? Mas no nosso relacionamento com o Senhor, quando nós queremos responder que Jesus é esse, que homem é esse, nós temos que pedir misericórdia a Deus para nos ajudar a saber que nós temos um relacionamento com as pessoas e não somente um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é o principal, mas se esse relacionamento que eu tenho com o Senhor não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, no relacionamento com as pessoas, eu não sei para que caminho nós estamos ou para onde estamos indo. É interessante que o segundo conselho para nós nessa manhã é a revelação da palavra. No versículo 25, Jesus vai falar para eles, está aquela caminhada, Jesus está conversando, Jesus está dialogando com eles, está tendo discussões, porque eles discutem com Jesus. É interessante que no 25 ele vai falar assim, olha o que Jesus vai falar para eles no 25.
Jesus vai dizer para eles: Ele lhes disse: como vocês custam, olha, a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Essa é uma das grandes preocupações que eu acredito talvez que existe no mundo, em relação àqueles que acreditam e que dizem que conhecem a palavra. Porque aqui Jesus vai falar para eles: será possível que tudo que foi ensinado para vocês, que tudo que vocês foram orientados, talvez vocês, aqueles dois cresceram numa família cristã, ou talvez cresceram numa família judaica, aprenderam tudo sobre a lei, os profetas, Moisés, aprenderam tudo. E Jesus fala para eles: não é possível, vocês não conseguem entender isso. Parece que quanto mais nós conhecemos a Bíblia, parece que quanto mais nós lemos a palavra, parece que cria em nós uma soberba, um orgulho de achar que somos melhor ou melhores do que as pessoas que não conhecem, de que as pessoas que nunca leram a Bíblia. Ah, mas eu já li a Bíblia 5 vezes, você não leu nenhuma. E daí? Se você leu a Bíblia 5 vezes, é pior ainda, porque o seu comprometimento de responder para aquela pessoa que nunca leu de quem é Jesus é muito maior do que aquele que nunca leu. E parece que nós criamos uma soberba. Não, eu sou lá da Primeira Batista, aqui não tem isso, né, gente? Eu sou lá da Primeira Batista, EBD. Não estou dizendo que não tem que estudar a palavra, não, gente. Tem que estudar, tem que ler, tem que se dedicar. Para que a gente venha nesse púlpito aqui, a gente tem que estudar. A gente tem que ler, tem que se dedicar. Mas se tudo que eu falo aqui, se eu não vivo ao sair daquela porta ali para fora, não tem valor nenhum. Interessante que essa questão de quando ele fala isso, eu me lembrei de um texto de São Francisco de Assis, que São Francisco de Assis foi um homem de Deus, e ele vai dizer: pregue todo o tempo. Esse é um texto conhecido da igreja. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas que vivem conosco, o que elas querem é ver resposta nas nossas vidas. Falei na pregação passada como que é difícil pregar o evangelho dentro de casa. Sabe por quê? Porque dentro de casa, em meio aos nossos familiares, em meio às pessoas que estão ao nosso redor, não dá para pregar o evangelho só com palavras. O terceiro conselho, é interessante que nós vamos ler no 24 e 29, eles convidam Jesus para entrar na casa. Não é Jesus que convida eles, não. Quem convida são eles que convidam Jesus para entrar na casa. 24, 29. Vai dizer: mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. O convite quem faz não é o Senhor Jesus, o convite quem faz são eles. É interessante que há uma caminhada, há um relacionamento, há um bate-papo. Jesus fala para eles da palavra, fala para eles, difícil vocês entenderem isso que aconteceu, difícil vocês entenderem tudo o que está acontecendo, porque era necessário que o Filho do Homem, do Filho de Deus viesse, morresse na cruz, ao terceiro dia ressuscitasse. É muito difícil vocês entenderem isso. É muito difícil vocês entenderem o que os profetas falaram aos vossos pais, do que Moisés falou. Muito difícil. E aí eles continuam a caminhada. E dentro dessa caminhada vai chegar um momento que eles não querem deixar Jesus. E você pode ter certeza de uma coisa: quando nós nos relacionamos com o Senhor, quando nós procuramos entender aquilo que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas, pode ter certeza de uma coisa: quem vai convidar o Senhor para entrar na casa somos nós. Vai ser impossível, vai ser difícil caminhar com o Senhor, ouvir tudo que Ele tem para falar,
e não convidá-lo. Porque nós vamos querer estar perto dele, vamos querer estar próximo dele. E isso foi o que os discípulos fizeram. Não, Senhor, o Senhor não vai embora, não. Entra na casa, entra com a gente, fica aqui. Às vezes, nós estamos na nossa caminhada de fé. Nós até nos relacionamos, sim. Às vezes, menos, uns mais, outros menos. Às vezes, nós até ouvimos, sim, a palavra. Lemos, estudamos. Nos achamos um pouco religiosos. Mas esse convite para entrar na casa que nós fazemos para o Senhor é um convite de intimidade. Senhor, entra na minha casa, entra no meu coração, entra na minha vida. Porque dentro desse processo, dessa caminhada de Emaús, dentro desse processo da minha caminhada de vida, eu tenho certeza que eu não tenho mais como viver sem o Senhor. E fica difícil, fica impossível a gente não convidar Jesus. Então não precisa de haver uma preocupação louca com isso, uma preocupação extrema com isso. Pode ter certeza de quando nós, com as nossas vidas, com os nossos testemunhos, dentro dessa caminhada, nós conseguimos provocar nas pessoas o interesse de quem é esse Jesus, pode ter certeza disso. As pessoas vão sentir no coração o desejo de convidar esse Jesus para entrar na casa. Por último, a comunhão. Então há um processo, uma caminhada, relacionamento. E agora nós vamos passar para a comunhão, que está no 24:30, que diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. É interessante que o 32 e no 31 vai dizer assim: então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. É interessante essa questão de desaparecer. Quando Jesus entra no caminho, eles não reconhecem Jesus. Eles não conhecem Jesus. E parece que muitas das vezes nas nossas vidas nós somos assim também. Deus está falando com cada um de nós, Deus está nos mostrando o que nós devemos fazer ou não, mas parece que nós o não queremos. E quando nós não o queremos, como que nós vamos responder para o mundo quem é esse Jesus? Às vezes nós queremos até religião, sabia? Às vezes nós queremos religião. Às vezes nós queremos até a igreja. Mas o Jesus mesmo, comunhão, eles reconheceram Jesus no partir do pão. Eu não sei se vocês vivem isso, mas à mesa é um dos melhores lugares para a família estar. Que seja um simples arroz e feijão, que seja um simples café da manhã. Mas quando você se reúne à mesa com a sua família para conversar, se desligar o celular, então é uma maravilha. Nós colocamos lá em casa um tempo atrás, que quando vamos a algum lugar, que vai em algum restaurante, desligar o celular. Ou então deixar o celular no carro. Porque é um momento de relacionamento da família. É um momento de comunhão da família. E como que nós queremos responder para o mundo, responder para as pessoas que Jesus é esse, se nós sequer entramos no caminho? Eu queria que você curvasse a sua cabeça, que você estivesse orando. A minha pergunta para você que está aqui e para mim, eu não sei se nós vamos conseguir responder quem é esse Jesus. Eu não sei. Mas se nós um dia o convidamos para entrar no nosso coração, na nossa casa, e dentro dessa caminhada,
Nós criamos com esse Jesus um relacionamento. Nós ouvimos a revelação da palavra. Jesus revela a palavra a eles, mostra para eles. Nós convidamos ele para entrar na nossa casa. E nós temos com ele comunhão. Talvez nós vamos conseguir responder. Mas nós só vamos conseguir fazer isso se as nossas vidas responderem. Não são com palavras, é com as nossas vidas, é de como eu faço, é de como eu vivo, de como eu me relaciono com as pessoas. Será que as pessoas com quem eu convivo conseguem ver esse Jesus que nós estamos passando nesse mês de junho? Será que eles vão conseguir ver esse Jesus nas nossas vidas? Porque essa é a melhor resposta que eu, que você, que nós que acreditamos ou que confiamos e que aceitamos, que entendemos o sacrifício, é a melhor resposta que nós possamos dar àqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Eu queria, meu irmão, nessa manhã, fazer um desafio a você. Se você quer caminhar com esse Jesus, que vai nos proporcionar um relacionamento, uma revelação da palavra, entrar na casa e comunhão, e ter com ele comunhão, eu queria te convidar essa manhã, que você fique de pé. Se o Senhor está falando ao seu coração que você precisa estar nesse caminho de relacionamento com Ele, de viver com Ele, de estar vivendo com Ele, de estar se relacionando, de estar convidando Ele para entrar na sua casa, porque se não for assim, vai ser muito difícil. Nós vamos poder passar aqui o mês de junho, julho, agosto, o ano todo falando sobre quem é esse Jesus. Se não fizermos diferença, não vai adiantar de nada. Vai continuar as pessoas, o mundo inteiro, a nossa cidade, as pessoas com quem nós vivemos, nos confrontando que Jesus é esse, que homem é esse. É muito fácil eu falar que esse homem é aquele da Bíblia, mas o que esse homem tem feito na minha vida e no meu coração, que vai fazer de mim uma pessoa nova, uma pessoa totalmente transformada, para revelar Ele por meio da minha vida. Se você aceita o desafio, eu gostaria de você ficasse de pé, que nós vamos orar. Glória a Deus, glória a Deus. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nessa manhã. E nós sendo cientes que nós precisamos dEle na nossa vida, que nós precisamos dEle nessa caminhada, que nós não temos como viver sem esse Jesus na caminhada. Senão vamos estar simplesmente perdendo o nosso tempo. Mas não. Eu tenho certeza que Deus tem olhado nessa manhã para os nossos corações, para as nossas vidas, com misericórdia. E tenho certeza que Ele vai nos ajudar sim na nossa caminhada de fé.